Aqui no capítulo 4, ele encerra esse texto forte dele com afirmações veementes de uma importância extraordinária, mas ele termina dizendo, versos 5 e 6 é o que eu quero ler para você aqui primeiro, e diz, eis que eu vos enviarei, quem está falando é Deus, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O grande e terrível dia do Senhor. Que dia é esse? Que dia é esse? Quem é esse Elias? Que acontecimento é esse? Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá, o profeta Elias, converterá o coração dos pais aos filhos. Converterá a velha geração à nova geração e converterá o coração dos pais aos filhos. Porque depois de 70 anos no cativeiro, havia pais que tinham aprendido outros hábitos, outros costumes, entre os caldeus, os babilônios, os medos e os persas. Tinham aprendido outros modos, tinham se esquecido dos caminhos originais. Por isso, o verso 4 diz, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo. Porque eles tinham esquecido tudo o que a Torá dizia. A gente está falando do último livro do Velho Testamento. Lembrai-vos. Porque eles tinham esquecido. E agora se diz, eu enviarei o profeta Elias. Ele converterá o coração dos pais aos filhos. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição, porque é impossível, num lugar onde pais e filhos não se entendem, onde pais e filhos às vezes se odeiam, onde pais amaldiçoam seus filhos e filhos odeiam seus pais, é impossível que a terra não seja ferida com maldição. Você entendeu? A maldição da terra começa de dentro da nossa casa. O primeiro aspecto dessa profecia tem a ver com a minha casa. O profeta Malaquias, 432 anos antes de Jesus, tinha falado da perversão do sacerdócio, da exploração do povo, dos grandes donos de riquezas que faziam dos trabalhadores seus escravos, enquanto eles tinham casas espetaculosas, as pessoas não tinham onde morar, os órfãos e as viúvas que tinham voltado de Babilônia estavam em estado de mendicância, e eles, sacerdotes e empresários, vivendo vidas nababescas, tudo isso sendo feito em nome de Deus. Eles pediam o dízimo e sonegavam o investimento naquilo que deveria ser feito. E mais do que isso, as famílias estavam em estado de ruína. As famílias estavam em estado de ruína. Depois de muito tempo no cativeiro, eles voltaram rachados, divididos.
E a primeira divisão começava em casa. Os pais, que deveriam ter a compreensão, a generosidade, o entendimento, a percepção do que estava acontecendo com os filhos, porque em qualquer geração não é preciso que você tenha tido nenhuma cultura de psicologia familiar do estilo contemporâneo para você ter um olhar paterno de generosidade, bondade, compreensão e entendimento e discernimento em relação aos filhos. Não, o amor, em qualquer tempo, em qualquer época, sempre soube se converter aos filhos. O amor dos pais, em qualquer geração, sempre soube se converter aos filhos. E aí há um apelo mais difícil. É aquele que convoca os filhos a se converterem aos seus pais, a honrarem seus pais. Honrar significa pesar, medir, entender, compreender, avaliar. Isso é que pesar no Velho Testamento, em hebraico, honrar, significa isso. Pesar na balança, entender, medir, ver qual é o tamanho dele, até onde ele alcança. É um trabalho que cabe aos filhos também, os pais buscando compreender uma geração absolutamente diferente da deles, chocante, e os filhos olhando com compaixão para os pais, dizendo, não, ele não consegue me entender, não é maldade, é apenas incapacidade, não é perversidade. Meu pai, minha mãe têm medo de que eles não sejam abençoados por Deus porque eu sou diferente deles. E eles não conseguiram atualizar o significado da vida, da nossa vida em relação a eles, nem compreender que eles viveram uma vida diferente da vida que nós vivemos agora, especialmente naqueles dias, porque tinha a intercorrência de um cativeiro. Teve gente que nasceu no cativeiro e que depois gerou filhos na liberdade da volta à sua terra, com outros parâmetros, com outras perspectivas, com outras referências que esses filhos e filhas tinham, diferentes das deles. Mas o importante não é homogeneizar pai e filho, é converter o coração. Converter o coração dos pais aos filhos. Converter o coração dos filhos aos pais. Para que não se crie um gap tão incomunicável que a Terra entre num estado de colapso social, de radicalização, de polarização generacional. Se o coração dos pais não se converte aos filhos e dos filhos não se converte aos pais, a terra é ferida com maldição, porque se introduz um elemento de polarização generacional. Isso é terrível. Eu vivi num tempo de polarização generacional, mas que não teve as radicalizações de natureza política tão horríveis quanto as que foram instituídas nos últimos 3, 4 anos no planeta, onde obrigar os filhos a fazerem aquilo que era costume dos pais se tornou regime, se tornou programa de governo em alguns países do mundo, em alguns desenvolvidos, em alguns em desenvolvimento e em alguns muito pobres, especialmente do lado ocidental da Terra. Isso virou programa de governo, virou regime, prática, imposição, decisão. No meu tempo, não, era só
um choque cultural, mas não virou programa de governo, nem regime a ser imposto. Não se tinha um ministério dos costumes, dos usos e costumes, por exemplo, como a gente tem hoje em dia, e muitos outros, inclusive o nosso chanceler do Itamaraty é um indivíduo que propugna isto com uma veemência enorme. E a eleição americana está sendo baseada em parte nisto, em continuação de um regime no qual usos e costumes ditados pela religião passam a ser parte do regime. E uma outra função política, presença que diz que democracia é cada um decidir o que cada um pensa, o que cada um crê, com liberdade total. Esse é um choque. Naqueles dias lá, não por causa de eleição, mas também com uma dimensão política, o que havia é que os sacerdotes que mandavam em tudo, e o templo era um elemento central, uma espécie de Estado, de sede de Estado, estava sendo manipulado contra a população pobre, contra os órfãos, as viúvas, os necessitados, os que precisavam comer, beber e fazer a sua vida acontecer. Aí vem essa última palavra do Velho Testamento, é esta, guarde isso. Você que nunca tinha prestado atenção nisso, porventura, eu duvido, mas preste atenção. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Porque essa polarização generacional entre gerações, esse abismo entre gerações, faz a Terra se transformar num caos. E, como eu disse, não se trata de produzir homogeneização, não se trata de criar uniformização, que é impossível e nem é necessariamente saudável. Mas se trata de converter o coração de uns aos outros. Significa que o meu coração se volta para o outro com amor e o coração do outro se volta para mim com amor. Como quando eu conheci Jesus, eu que era um cara totalmente não convertido aos meus pais, eu fui um inconverso aos meus pais desde 13 anos de idade. Eu rompi com tudo que era uso, costume, conceito do meu pai, da minha mãe, da minha família, até eu conhecer Jesus. Quando eu conheci Jesus, eu não nos uniformizou, mas eu passei a enxergá-los. Parece que uma camada de escamas espirituais tinham sido tiradas dos meus olhos e eu os vi, e eu os entendi, e eu os compreendi, e eu os admirei, e eu louvei os esforços deles, e eu me apaixonei pela maneira tão simples como eles decidiram viver e pelo amor que eles tinham por Deus e pelo próximo. E eu também vi meu pai, especialmente meu pai, se converter a mim de uma maneira imediata. Ele não concordava com um monte de coisas que eu ainda fazia, mas ele nunca disse uma palavra. Eu fumei ainda 1 ano e 8 meses na mesa da casa do meu pai, eu convertido. Eu saía para pregar e voltava, acendia meu cigarrinho Hollywood, fumava, e meu pai nunca disse: olha, meu filho, você agora é um pregador convertido do Evangelho, não pode fumar. Nunca falou nada.
nada, nada, nada. E as minhas roupas ainda eram muito fortes, extravagantes. Nunca disse nada. Eu sabia que ele preferia que eu dirigisse carro ao invés de ter as 2 motos que eu tinha lá. Eu gostava de correr, de deitar em curvas, disso, daquilo. Nunca disse nada, só orava. Orava por mim. E 1 ano e 8 meses depois, espontaneamente, depois de ter pregado num culto na escola dominical, fomos todos para casa. E na hora do almoço, eu acendi um cigarro. Tinha acabado de comprar um maço de Hollywood cheio. E acendi um cigarro. Aí comecei a falar de como Deus estava sendo gracioso com a minha vida. E no último ano e 8 meses. E a bondade dele. Aí o papai falou, e a pregação de hoje foi uma coisa linda, meu filho. Deus tem te dado tanta sabedoria. E eu falei, amém, Jesus fumando, aleluia. Aí eu vi aquela fumaça subindo. Falei, poxa, isso está saindo de dentro do meu peito, do meu pulmão. Eu não estou fazendo a coisa certa com o meu corpo. E aí eu olhei para ele, ninguém em casa fumava, jamais tinham fumado. Aí eu falei, pai, eu tomei uma decisão agora. Eu apaguei o cigarro, amassei o maço novo, estava chovendo, eu fui lá fora e joguei numa poça. Hoje em dia isso seria um crime ecológico, mas para mim foi um ato simbólico poderoso. Eu fui lá fora e joguei numa poça e vi o cigarro afundar na poça de lama. Voltei e falei, nunca mais eu vou fazer esse mal contra mim. E meu pai não pulou, não disse, oh, glória a Deus, aleluia, a gente estava orando por isso. Não. Nem ele, nem minha mãe disseram nada, eles só disseram, vai fazer muito bem a sua saúde, meu. Vai fazer bem a sua saúde, só isso. Nenhum louvor especial. E milhares de outras situações desse tipo, de ajustes simples. Eu me ajustei a eles e eles fizeram léguas, andaram milhas e milhas, quilômetros e quilômetros na minha direção. Vinha o filho ainda longe, como diz a parábola do filho pródigo, e o pai andou na direção dele. Andou na direção dele. Foi me encontrar lá longe com os hippies. Pegou a mim e aos meus amigos e levou todo mundo para dentro de casa. Ele se converteu a mim e eu me converti a ele. E aí a terra da nossa vida não foi ferida com nenhuma maldição. Nossas vidas jamais teriam sido as vidas que foram, nem a minha vida teria se tornado a vida que se tornou, se o coração do meu pai, da minha mãe, não tivessem se convertido a nós, os filhos. E se o coração dos filhos não tivessem se convertido a eles, e graças a Deus, eu e as minhas irmãs, todos nós, ao seu modo e no seu tempo, se converteram aos pais, assim como os pais sempre estiveram convertidos a nós, porque eles conheciam o Evangelho.